Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra da Justiça, senhoras Secretárias de Estado. Em primeiro lugar, agradecer a vossa vinda aqui à primeira comissão no âmbito desta audição regimental, porque naturalmente que estas audições dão-nos sempre a oportunidade de colocar aqui algumas questões relativamente à Justiça, permitindo-nos também fazer aquele que é o balanço da Justiça dos últimos tempos. E em primeiro lugar, para agradecer à Sra. Ministra o balanço que fez do ano 2017, bem como a agenda europeia que apresentou e o planeamento para o futuro, dizendo, e muito bem, que é importante antecipar o futuro para podermos programá-lo. E dizer que todo este balanço que fez relativamente ao ano 2017 e que no que diz respeito às pendências, e ainda bem que foi assumido também pela Sra. Ministra, a verdade é que aquilo que denotamos é que a reforma do mapa judiciário está verdadeiramente a dar os seus frutos, ainda bem que está, era esse o objetivo da mesma e, portanto, ficamos satisfeitos, embora sabendo que ainda temos um longo caminho a percorrer e por isso mesmo colocava-lhe já uma primeira questão que se prende precisamente com o mapa judiciário. Nas grandes opções do Plano 2018, o Governo comprometeu-se a prosseguir aquela que é a monitorização dos resultados do reajustamento do mapa judiciário, e para nós, de facto, é importante, concretizado em janeiro de 2017, e a empreender aquela que é a segunda fase da avaliação da reforma judiciária de 2013. A verdade também é que a Sra. Ministra a enviou em fevereiro deste ano e na sequência da última audição regimental que tivemos, o estudo da reavaliação da reforma judiciária implementada em 2013. Aquilo que eu pergunto é que sabemos que existe esse estudo foi-nos enviado, mas depois disso não sabemos absolutamente mais nada. E, portanto, a questão que se coloca neste momento e a importância da mesma até face aos resultados que anunciou e ao balanço que fez do ano 2017 e que nos parece de facto importante prosseguir a monitorização desses mesmos resultados, perguntava-lhe qual é o ponto de situação em relação a esta matéria e, concretamente, quando é que o Governo estima apresentar uma nova proposta relativa ao aperfeiçoamento do mapa judiciário. Depois, Sra. Ministra, e entrando aqui numa outra questão, queria-lhe falar da nomeação de Domingos Farinho para júri nas provas orais e da avaliação curricular no concurso de acesso à magistratura. Aquilo que sabemos é que entre os designados para integrar este júri destas provas surgiu o nome de Domingos Soares Farinho, docente universitário, pessoa relativamente à qual temos conhecimento que recai a suspeita por parte do Ministério Público, que já terá extraído certidão do processo a Operação Marquês para investigar autonomamente, de ser até o autor da tese de mestrado do ex-primeiro-ministro, engenheiro José Sócrates, que está na base do livro A Confiança no Mundo. Importa sublinhar também, não desconhecemos que a Sra. Ministra já nomeou este professor de Direito para outras funções igualmente relevantes, como seja de conselheiro do Conselho dos Julgados de Paz em representação do Ministério da Justiça, o que denota naturalmente uma existência ou a existência de uma certa proximidade entre a Sra. Ministra e este professor, mas a verdade é que, atendendo ao alarme social que esta nomeação representa, importa conhecer a posição da Sra. Ministra relativamente a este assunto, nomeadamente se entende ou não que esta escolha que foi feita fragiliza a credibilidade de todo este processo da seleção dos nossos futuros magistrados. Importa saber também que tipo de intervenção é que a Sra. Ministra teve nesta escolha, uma vez que os membros do júri da fase oral das provas de conhecimento e o júri de avaliação curricular que não sejam magistrados são, de acordo com a lei, nomeados também pelo Ministro da Justiça, sob proposta da Ordem dos Advogados e também
ou também pelo diretor do SES, consoante as situações. Assim, Senhora Ministra, queria dirigir-lhe aqui algumas questões relativamente a esta nomeação, questões muito concretas. A primeira é se concorda com a designação de Domingos Soares Farinho para integrar este júri de seleção para as provas da fase oral e da fase de avaliação curricular relativas ao concurso de ingresso no 34º Congresso de Formação de Magistrados para os Tribunais Judiciais. A segunda questão, se não considera que a referida nomeação fragiliza a credibilidade de todo este processo de seleção de futuros magistrados. E uma terceira questão, se, atendendo ao que está ao disposto na lei, que tipo de intervenção teve a Senhora Ministra nesta escolha. Portanto, são três questões muito concretas que gostaríamos de ser esclarecidos. Depois gostávamos, Senhora Ministra, de lhe colocar algumas questões relativas à Lei de Programação das Infraestruturas da Justiça e do Sistema Prisional. É verdade que em novembro de 2017, também na audição e no âmbito da discussão do Orçamento de Estado 2018, a Senhora Ministra anunciou que iria apresentar uma lei, aliás já teve a oportunidade hoje também para falar sobre este assunto, uma lei de programação das infraestruturas da Justiça. Posteriormente, também numa audição regimental, desta feita em fevereiro deste ano, disse que existia uma preocupação muito grande por parte do Governo no que diz respeito ao sistema prisional e que essa preocupação se centrava também na Lei de Programação das Infraestruturas do Edificado para o Sistema Prisional, cujo articulado estaria já concluído e, portanto, em análise já no Ministério das Finanças. Mais tarde, em audição também aqui na primeira comissão, em março, e a requerimento do PSD a propósito da avaliação do relatório da Comissão para a Prevenção de Tortura do Conselho da Europa, a Senhora Ministra reafirmou aqui na Comissão que o Governo iria apresentar uma lei de programação das infraestruturas do sistema da Justiça e que já continha precisamente essa lei, a programação das intervenções no edificado do sistema prisional. É verdade também que já ouvimos aqui na Comissão o Sr. Diretor-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais, Dr. Celso Manata, também a propósito do relatório da Comissão para a Prevenção da Tortura do Conselho da Europa, e o Sr. Diretor-Geral sublinhou que a este propósito já havia sido feito o levantamento das necessidades da Direção-Geral e que foi nessa sequência que o Governo aprovou o relatório sobre o sistema prisional e tutelar. E disse também o Sr. Diretor-Geral que estaria à espera de ver o que é que a Assembleia da República iria fazer com esse relatório. No pressuposto de que caberia à Assembleia da República concretizar aquela que é a execução da estratégia plurianual definida. De facto, muito nos surpreendeu esta apreciação que foi feita pelo Sr. Diretor-Geral, pois consideramos que naturalmente esta execução compete apenas e só ao Governo. E atendendo a que o Governo apresentou também no dia 23 de maio o Plano Estratégico, como já falou, plurianual da requalificação e modernização da rede dos tribunais 2018-2028, colocávamos as seguintes questões. A Sra. Ministra, aliás, ainda há pouco no balanço que fez, falou da lei de programação, falou também de que esta análise iria ser feita em conjunto, mas eu deixo duas questões concretas relativamente à mesma. Pergunto-lhe se vai o Governo apresentar uma lei de programação das infraestruturas do sistema da Justiça que inclua a concretização do previsto neste plano para uma década no sistema prisional e tutelar, bem como o previsto no plano para uma década relativo ao edificado nos tribunais, e em caso afirmativo, quando é que isso vai acontecer, porque falamos sempre desta necessidade, concretizamos a preocupação, mas no fundo a proposta não é de conhecimento, ela não existe. E também uma segunda questão,
Perguntar-lhe se o Governo vai apresentar uma lei de programação das infraestruturas específicas para o sistema prisional e outra para os tribunais e, neste caso, quando. Portanto, como é que o Governo vai fazer e para quando é que está prevista essa apresentação. A senhora Ministra passava agora para a revisão do sistema de acesso ao direito e aos tribunais e também às custas processuais. Senhor Presidente, já estou com os meus 10 minutos. Bem, vou então vou deixar esta última questão. Esta matéria é uma matéria que está incluída nos acordos para o sistema da justiça e que, no entender do PSD, parece que não é prioridade para o Governo face ao desenrolar dos últimos acontecimentos, porque a verdade é que, em novembro de 2016, o Governo criou um grupo de trabalho para avaliar o sistema de acesso ao direito e aos tribunais. Em janeiro de 2017, o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados lança esta questão das custas processuais, da redução das custas processuais. É então que a senhora Ministra inicialmente acaba por não comentar, desvalorizando porventura esta questão, mas depois vem dizer que afinal o Governo está aberto a ponderar esta mesma questão e que acaba por integrá-la num âmbito de um grupo de trabalho para fazer a devida avaliação do sistema de acesso ao direito aos tribunais. Na audição regimental de abril de 2017, a senhora Ministra diz que os trabalhos deste grupo de trabalho estavam em curso e que pretendia encontrar uma solução no Orçamento de Estado de 2018, todavia esta matéria ficou fora do Orçamento de Estado, já vou terminar, Sr. Presidente, ficou fora do Orçamento de Estado de 2018, adiante-se mais uma vez e dizendo aqui, afirmando que de facto esta parece não ser uma prioridade para o Governo. Na audição de 2017, no âmbito da discussão da especialidade do Orçamento de Estado, a senhora Ministra anuncia que no primeiro trimestre de 2018 haveria uma proposta legislativa apresentada na Assembleia da República. Até ao momento não conhecemos essa proposta e importa também aqui recordar o seguinte a este propósito, senhora Ministra. Na passada sessão legislativa, diversos grupos parlamentares tiveram a oportunidade de apresentar 8 iniciativas legislativas neste âmbito, iniciativas que se encontram pendentes na primeira comissão, a aguardar que o Governo, conforme se comprometeu, apresente uma proposta que proceda à revisão da Lei de Acesso ao Direito e ao regulamento das custas processuais. Pergunto-lhe quando é que o Governo apresentará a tão anunciada reforma do sistema de acesso ao direito e quando é que o Governo apresentará medidas na área das custas processuais. Muito obrigada.